Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 7 ao capítulo 9. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Os israelitas são derrotados, isso mesmo. Eles estavam tão empolgados com a destruição de Jericó, foi uma experiência extraordinária. Mas olhe só o que aconteceu. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Came, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a feriai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá o povo, uns 3 mil homens, das quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra com o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste isto ao teu povo ao passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus e para nos fazer perecer? Tomara nós contentássemos como que os que ficaram da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desragairão o nosso nome da terra. E então, que fará o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, não tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até embaixo da bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, e viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminar do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor a Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, e os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. E pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e as famílias que o Senhor designar se chegará a casa que o Senhor designar chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver. Porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá.
Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu a sorte sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse o Senhor, disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele renda louvores. Declara-me agora o que fizeste e não me oculte. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Ou seja, ele contou tudo para Josué. E aí ele conta, né, que quando ele viu os despojos lá de Jericó, ele viu uma capa babilônica de 200 ciclos de prata e uma barra de ouro no peso de 50 ciclos. E aí ele cobiçou isso, ele tomou e estava escondido na terra, no meio da tenda dele, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seu boi, seu jumento, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Arcó. E disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedra que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar ficou chamado como Vale de Arcó, até os dias de hoje. E aí disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te sobre Ai. Olha que entregarei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Fará Ai aos seus reis como fizera a Jericó e ao seu rei. Somente que para vós outros saquearei os seus despojos, seu gado, ponho emboscada a cidade por detrás dela. Olha só, né, como Deus, ele é maravilhoso. Ele compartilhou aqui com Josué estratégias de guerra, né? Jericó, eles foram pela frente. Ai, foi pelos fundos. Olha só, por detrás da cidade. Então Josué se levantou, toda a gente de guerra, para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis emboscada contra a cidade por detrás dela, e não vos distanciais muito da cidade, todos estareis alerta. Porém, eu e todo o povo que comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando saírem como dantes contra vós, fugiremos diante deles. Deixemo-nos, pois, sair atrás de nós, até que tiraremos eles da cidade, porque dirão: foge diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos tem entregado na vossa mão. Levantou-se Josué de madrugada, passou a revista no povo, subiram ele, os anciões de Israel, diante do povo contra Ai. E fizeram exatamente aquilo que tinha sido combinado, né?
E aí sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, levantaram-se de madrugada e saíram ao encontro de Israel. Batalha defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para perseguir. Perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguir Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai e lança o que tens na mão, porque esta te darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar a estender-lhe a mão, e vieram à cidade e a tomaram apressadamente, e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem um lado e nem do outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. E aí, os que caíram naquele dia, tanto homens quanto mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e o despojo daquela cidade, segundo a palavra que o Senhor ordenara a Josué. Então agora foram bem mais cautelosos, né, em relação àquilo que eles podiam e não podiam reter como despojo. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. E escreveu ali pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel, né? Então a gente vê menção aqui das leis, né? Que estão lá mencionadas em Êxodo 20, 25, Deuteronômio 27, e todos Israel, com seus anciões, os seus príncipes, seus juízes, estavam de um lado da arca perante os levitas e os sacerdotes que levavam a arca da aliança, tanto estrangeiro como naturais, metade deles em frente ao monte Gerizim e a outra metade de fronte do monte Ebal. Lembra que essa divisão, um representava a bênção, o outro representava a maldição, né? Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. E aí nós vamos ver no capítulo 9 o início de uma história muito interessante e que muito vai nos ensinar, que é a estratagemas dos gibeonitas. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam da além do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do Mar Grande, defronte o Líbano, os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre o seu jumento, odres de vinhos velhos, rotos e consertados. E nos pés, sandálias velhas, remendadas, roupas velhas. O pão era um pão bolorento, né? Para dizer que eles traziam pelo caminho já há muito tempo. E foram ter com Josué no arraial de Gigal e disseram, ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei agora, pois, aliança conosco.
E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhe respondeu Josué: quem sois vós e de onde vindes? E eles respondeu: teu servo vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama e tudo que fez no Egito e tudo que fez aos reis, os amorreus, além do Jordão, Seom, rei de Esbom, Og, rei de Bazã, que estava em Astarote, pelo que os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão de alimento para o caminho e ide ao encontro deles e dizei: somos seus servos, fazei agora, pois, aliança convosco. E olha o que aconteceu aqui. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles uma aliança de lhe conservar a vida. E os príncipes da congregação, ao cabo de 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que morava no meio deles. Pois partindo, os filhos de Israel chegaram à cidade deles ao 3º dia. Sua cidade era Gibeão, Sefira, Berote e Kiriat-Jearim. Os filhos de Israel não viram, porque os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus. Por toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então os príncipes disseram à congregação: nós não lhe juramos pelo Senhor, nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhe, Isto, porém, lhe faremos, conservaremos-lhe a vida, para que não haja grande ira e furor por causa do juramento que nós fizemos. Chamou Josué e disse: por que enganaste-nos dizendo que habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha, tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é o que se anunciou aos teus servos como certo, que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores. Por isso tememos muito pela nossa vida por causa de vós e fizemos assim. E eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo o parecer bom e reto. Assim lhe fez e livrou-os da mão dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Quantas coisas aprendemos com esta história dos gibeonitas, não é? Israel fez aliança com eles por não consultar ao Senhor. Cabe-nos uma reflexão. Quantas vezes fazemos as coisas e lamentamos depois para Deus, mas não consultamos antes? Quantos prejuízos poderiam ser evitados, não é mesmo? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Ajuda-nos, dai-nos sabedoria e não permita que sejamos enganados em nossa trajetória. Queremos todos os dias ouvir a Tua voz e pedir que o Senhor nos dirija os passos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.